gostaria de falar nesta noite sobre a superação no sofrimento. E hoje é um dia de Santa Ceia, é um dia de falarmos de Cristo, e não tem como falarmos de Cristo sobre aquele que, mesmo sendo Deus, se tornou homem, habitou entre nós e padeceu no nosso lugar. Sofreu por causa do meu pecado e do seu pecado. E hoje, como nós estamos na celebração de Santa Ceia, a celebração da vitória de Cristo e também a memória do que Ele padeceu por mim e por você, do seu sofrimento, eu gostaria de abordar algo que venha falar sobre o sofrer e a superação do sofrimento. Eu fui buscar em um dos dicionários da nossa língua portuguesa o que é sofrimento, o que é sofrer, e em um dos dicionários que estão disponíveis nas prateleiras das nossas livrarias e bibliotecas, um deles diz: sofrer é padecer, é experimentar dor física ou moral. E como esta definição ela é bem simples, eu acho que todos nós podemos entender. Sofrer é um padecimento, é padecermos, é experimentar uma dor, quer física ou quer interna. Cristo é o maior modelo, Ele é um exemplo de superação diante da dor física e emocional, para que nós possamos agora, olhando para Jesus, superarmos todo e qualquer sofrimento que possamos passar aqui. Amém? Todo tipo de sofrimento que passamos, Jesus experimentou, todos, menos a doença, mas Ele enfrentou a dor. Ele enfrentou a dor. Ele não enfrentou a doença porque Ele era um cordeiro perfeito. E desde o estabelecimento da Páscoa, em Êxodo 12, eles tinham que procurar um cordeiro perfeito, sem doença, sem mal. E Jesus não teve qualquer tipo de doença, mas Ele padeceu dores por minha e por sua causa. Ele foi espancado, Ele foi esbofeteado, Ele foi cuspido, Ele foi vítima de vários abusos daqueles soldados, daquela multidão que se colocou contra o Senhor e Salvador, o Senhor Jesus. E Cristo, então, Ele é um modelo para todos nós. E um dos seus seguidores, um dos seus discípulos, que depois se tornou apóstolo, o apóstolo Pedro, ele escreve para as igrejas em geral, e neste momento, pelo que nós percebemos na história da igreja, a perseguição já havia começado naquela primeira fase da igreja. E muitos estavam perdendo suas casas, seus móveis, estavam sendo expulsos por causa do Evangelho. Muitos estavam perdendo parentes. Os que não perdiam a vida, perdiam o parente. Então a vida fica complicada quando nós perdemos alguém que nós amamos. Então as pessoas estavam sofrendo, quer por perda física, quer por perda de luto familiar, de amigos, quer por perdas materiais. E essas coisas nos fazem sofrer, faz ou não faz? E esses irmãos estavam passando por tudo isso. E aí, o apóstolo Pedro, ele escreve o capítulo 4 da sua primeira carta, falando muito sobre a vida cristã, sobre como viver a vida cristã. E ele coloca o 12 e o 13, que eu gostaria de passar com você nesta noite, gostaria que você lesse comigo, amém? Diz assim: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se a coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exalteis. Eu sei que hoje nós teremos batismo de alguns irmãos, e aí as pessoas falam assim: mas pastor, nós temos que falar de assuntos diferentes. Não, nós temos que falar da Bíblia. E o que nós queremos falar é que a vida cristã, ela traz sofrimentos. A vida traz sofrimentos porque o pecado trouxe sofrimento a essa terra. E você pode perceber que a vida tem muito mais momentos difíceis do que momentos sorridentes, felizes. Porém, você pode viver uma vida muito mais feliz quando você encontra Jesus, do que uma vida triste, depressiva, abatida, desanimada. Tem pessoas que vivem para baixo. Ela procura alguma coisa triste do dia para falar daquilo. Quando você encontra Jesus, você
Você não é mais carregado por essa obra de Satanás. Você procura algo bom para falar e glorificar o nome de Jesus. Pessoas que vivem reclamando são pessoas que louvam Satanás. Pessoas que vivem agradecendo a Deus, falando das coisas maravilhosas e boas, são pessoas que estão dando lugar para o Espírito de Deus. Então agora já examina a tua vida. Examina a tua vida. Se diante das aflições você mais reclama, então você está mais servindo Satanás do que a Deus. Agora, se mesmo diante das lutas você louva ao Senhor, você olha para as outras coisas da vida, então você está deixando com que Deus possa te ajudar e te abençoar. Amém? Você está sendo luz e não trevas, porque o apóstolo Pedro está dizendo: não estranheis ardentes provações, ou aflições, ou lutas, ou sofrimentos que vêm sobre vocês, e experimentam vocês, trazem experiências dolorosas para vocês, como se isso fosse uma coisa estranha. Mas vocês devem se alegrar e ser participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se regozijem, vocês se alegrem, vocês possam então se exultar, tornar felizes e transbordar em alegria. Note nesse texto, irmãos, que Pedro ele está frisando o que Cristo viveu, e assim os seus seguidores também vão passar, e nós passamos glorificando o Senhor, porque nós olhamos para Jesus e não vemos mais um Jesus com o seu rosto ensanguentado. Nós vemos agora um Jesus que venceu, e ele estava assim ensanguentado, ele foi perfurado, ele foi ali os cravos nas mãos e nos pés, a lança que traspassou, o sangue que foi derramado, mas ele venceu e agora está limpo, perfeito, pronto para nos dar a mão que foi ferida, a mão que foi ali, que apanhou no nosso lugar, agora é a mão que nos toma no braço e diz: eu te ajudo, não temas. Nós temos que olhar para esse Jesus quando nós sofremos algumas situações. Nós passamos e vamos passar lutas, vamos passar aflições, vamos passar sofrimentos. Ah, mas eu vim aqui hoje à noite para ouvir o pastor falar que nós vamos ter muitas bênçãos. É lógico que não tem bênção, mas é uma contra-mensagem bíblica esquecermos do que é bíblico realmente, como Pedro escreveu. E até porque o que eu estou falando é o que Pedro escreveu, e que eu saiba, Pedro, ele tem muito mais importância na história do que eu. E como que eu vou omitir o que o Espírito Santo levou Pedro a falar? Se alguém está omitindo, e se alguém está achando que a vida cristã é uma brincadeira, aí é outra coisa, mas eu serei fiel ao meu Senhor, ao Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Irmãos, muitos foram perseguidos ali, e como eu disse, perderam coisas materiais, mas Pedro está dizendo: olha, houve perdas materiais, mas vocês têm que lembrar que os ganhos que um cristão tem, eles não são perdíveis, eles não são materiais, não são perecíveis. Os bens que nós temos, ou seja, aquilo que nós conquistamos na fé, são galardões celestiais que estão depositados no céu para cada um que teme e crê o Senhor. Nós acabamos de ver o mês de junho, você viu quantas pessoas puderam ajudar, fazer, trabalhar. Ô meu irmão, procure se empenhar nisso, procure se empenhar em gastar a sua vida para Jesus. Qual é o seu tempo de oração, de intercessão na sua casa? Será que você fica horas no computador, horas no Facebook, horas no WhatsApp, horas em tudo, e de Bíblia, e de Evangelho, e de oração você não tem quase nada? Cuidado, porque você está servindo Satanás sem saber. Porque aquele que serve a Cristo se ocupa com as coisas de Cristo, e não adianta dar desculpa para ninguém. Ninguém pode dar desculpa diante de Deus, porque Deus conhece lá dentro do nosso interior. Meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, viva a sua vida com prioridades em Cristo Jesus, olhando para Jesus, e aí o seu sofrimento presente, ele não será comparável com a glória que você vai vislumbrar, que você vai perceber, que você pela fé vai sentir que o Senhor está preparando para você. Muitos cristãos estão pensando no mundo aqui, estão sendo mundanos, estão vivendo esse mundo, e nós não somos mais deste mundo, não vivemos mais deste mundo. Nosso mundo é eterno, irmãos. Tem pessoas preocupadas com o carro vai ficar. Pessoas preocupadas com a casa. Pessoas preocupadas com o dinheiro. Pessoas preocupadas com outras coisas mais. Tudo isso vai ficar. Nós estamos preocupados com a vida eterna. Porque ela sim fará diferença. Irmão e irmã, nesta noite, a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12, versículo 11, está dizendo coisas importantes. E eu quero, para o próximo
momento dizer o seguinte: não estranhe o sofrimento. Tem gente que fala: ai pastor, sabe o que está acontecendo comigo? Eu estou sofrendo. É lógico, irmão, que você vai sofrer. Tem gente que acha que isso é novidade. Tem gente que acha que, olha, pastor, não sabe o que aconteceu, uma coisa triste aconteceu. Nós temos, como cristãos, temos que ter a linguagem seguinte: pastor, veio uma luta grande aí, mas olha, eu orei, o Espírito Santo inundou minha vida, foi maravilhoso aquele momento, eu entendi tudo aquilo, eu superei e estou glorificando o nome do Senhor. Mas hoje em dia, a igreja está tão doente que os pastores parecem, as pessoas acham que é um terapeuta, um psicólogo, é um assistente social. Não, irmãos, porque as pessoas não estão glorificando a Deus, não estão lutando com o combate do Senhor, não estão vivendo a graça do Senhor, estão inconscientes que é luta mesmo. E deixa eu dizer a vocês que estão batizando: a vida cristã é luta, mas a vida cristã é vitória sobre vitória. Aleluia. O problema é que as pessoas fixam na luta, e aí Satanás toma posse dessa pessoa. Agora as pessoas que olham para Jesus, Satanás só fica de longe. Só fica de longe e fala: ah, como eu queria destruir aquela vida, mas não consigo. Porque ele tem uma conexão com Jesus, e eu não posso chegar perto dele. E a vida cristã é assim, irmãos. A vida cristã é assim. Nós temos que lidar sempre com a fúria de Satanás. Todo cristão, preste atenção que é a nossa vida. O ser cristão é viver na contramão deste mundo. O ser cristão é andar na verdade quando este mundo anda na mentira. Nós estamos vendo esse país, estão querendo prender o juiz e soltar o ladrão. Nós estamos vendo absurdos. Se você quiser ter uma vida quieta, sossegada, você está errado. Você tem que entrar para uma ideologia e ser frenético ou frenética. Não, eu só quero seguir a minha vida. Não, não pode. Tem que se contaminar com as loucuras deste mundo. Não. Então nós sofremos muitas coisas. É a luta da luz e das trevas. A nossa vida de fé, irmãos, não é um parque de diversão, irmãos. Não, a nossa vida de fé, irmãos, é uma vida de luta e de batalha. E quando nós temos Jesus, não significa que nós estamos blindados, nós estamos numa redoma, nada pode acontecer conosco. Irmãos, se você soubesse, todos os heróis do Velho Testamento, nenhum andou em parque de diversão. Todos os heróis do Velho Testamento, é só você ler a sua Bíblia. Ou você conhece um apóstolo que teve mar de maravilhas? Conhece algum, irmãos? Tem alguém nessa noite que pode dizer para mim? Tem alguém na história da humanidade que pode dizer: eu conheço caras na Bíblia que foram tranquilos, nunca teve luta? Porque se alguém busca isso, tem que ir para outro lugar. Porque a vida cristã é uma vida que vai gerar sofrimentos. Porém, por isso Pedro escreve que, olha, vocês estão participando das aflições de Cristo, mas vocês também terão a glória de Cristo. Porque o céu, irmãos, é um lugar maravilhoso. E o céu não é para qualquer um. O céu não é para quem quer entrar. O céu é para quem sofre para entrar. Sabia? Nós vemos aí algumas universidades, algumas faculdades, muitos querem entrar, mas não é para todos. É para quem sofrer e conseguir chegar lá. A gente vê às vezes um campeão: olha, aquele cara é um campeão de tal modalidade, eu queria ser igual a ele. Então vai sofrer igual a ele. Ou você acha que os caras conseguem ser campeão do nada? Nós queremos a glória, mas não queremos o processo para chegar à glória. Nesta noite Deus quer despertar cada um de nós a lembrarmos que nós temos um processo para chegar na glória, irmãos, e não tem outro meio, não tem outro caminho. Quem quer parque de diversão, vá servir Satanás, porque ele dá um mundo de ilusão. Quem acha que a luta está forte, saiba, você não vai chegar no céu. Agora quem sabe que o seu Deus é Deus forte, poderoso, todo-poderoso, e toma pela mão direita e diz: eu te ajudo, e vai te ajudar. Saiba que o Senhor é aquele que vai honrar a tua fé e a tua perseverança. Eu quero deixar isso bem claro, porque nós vemos dias de uma igreja doente, e hoje é dia de Santa Ceia, e temos que olhar para Jesus, aquele que venceu. Outra coisa, irmãos, não deixe de se alegrar, não deixe de alegrar-se. A questão principal não é se nós vamos passar pelo sofrimento, mas como nós vamos prevalecer diante do sofrimento. Não adianta falar assim: será que eu vou sofrer? Eu já te digo, vai. Pessoas que nós amamos morrem. Domingo passado, segunda, eu fui em 2 velórios, 2 sepultamentos de pessoas queridas.
E aí, vai tirar isso da vida? Vai interromper o ciclo natural? Não tem como, o pecado chegou, todo mundo morre um dia. Pessoas ficam doentes, pessoas perdem emprego. Tem dor no dedo, tem pessoas que têm dor no dedo. Tem pessoas que têm dor no joelho, tem pessoas que têm dor na barriga, tem pessoas que têm dor no ombro. Esse mundo está contaminado pelo pecado. Vai ter um monte de dor. Tem hora que o carro dá problema, vai dar problema mesmo. Tem hora que na rua tem um buraco, vai quebrar sua roda, tem mesmo. Tem hora que a válvula da sua casa vai dar problema mesmo. Vai ter um monte de problemas, queridos. Mas nós temos um Deus que está acima de todos esses problemas. E aí que é o chifre cristão. É aí que nós vivemos a necessidade de um despertar da alma para olharmos para Jesus e não vivemos tristes, depressivos, cabeça baixa, de forma alguma. Cristo, ele se preparou para os momentos difíceis. Ele foi para o Getsemane e falou: Pai, olha, é uma situação complexa, eu estou vivendo aqui, estou vendo isso, Pai. Se for possível, passe de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, porque se for para eu ir, eu vou, eu não vou te desobedecer. Irmãos, passe pelo Getsemane da oração, prepare-se para as vitórias, e depois nós vemos a vitória de Jesus, que quer ser a sua vitória também. Que tal, irmãos, nós olharmos para o sofrimento na perspectiva da vida de Cristo? Quando Ele vier, irmãos, Ele vai nos levar, Ele vai nos premiar, e nós vamos reinar com Ele. Às vezes você está vivendo falando assim: meu sonho é ter minha casa, quando tiver minha casa vou ter paz. Você já trocou Jesus pela sua casa. Meu sonho é ter um carro bom, quando tiver um carro bom, vou ter paz. Meu sonho é ter saúde, quando tiver saúde eu vou ter paz. Aí você vai ter que entrar numa bolha, tomar água de tantos pHs, verduras orgânicas, legumes orgânicos, o ar vai ter que ser filtrado e pronto, aí você vai ter saúde total. Cai a ficha! Você tem que ter a vida eterna. É lógico que você pode cuidar da sua saúde, mas se alegre, porque você fala assim: um dia eu vou parar, eu vou envelhecer, eu vou morrer, mas o Senhor me levará para a sua glória. Ele vai me dar o prêmio da sua graça, que eu não mereço, mas Ele vai me dar. E eu não vou reivindicar, não. Eu vou me humilhar diante dele e vou falar: meu servo, levante, está aqui, ó. Você ajudou as crianças, você ajudou lá no evangelismo, você ajudou na intercessão. Eu te ouvi, eu ouvi suas orações. Você orou por tanta gente que eu acabei abençoando porque você estava orando. Olha, você quis apaziguar, você se santificou, você não foi um problema para a igreja, você foi bênção. Vem cá, meu servo, eu vou te premiar. E Deus vai dar um mundo de prêmio, se a gente merecer. E depois, irmãos, Ele vai falar: fica aqui, nós vamos reinar por toda a eternidade. É isso que tem que estar na nossa mente, irmãos. É isso que tem que estar no nosso coração. Nossa dor e lágrima, ela será trocada, irmãos, por galardões celestiais, por uma coroa de vida eterna. Oh, meu irmão, vamos acordar, vamos despertar e vamos nos alegrar por isso. A palavra de Deus, Jesus disse assim, lá em Lucas 10, 20, está lá no telão, vamos falar juntos: alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Aleluia. Jesus mandou os discípulos saírem, eles saíram, e aí curava um, curava outro, expulsava os demônios iam saindo, tudo, as pessoas ficando libertas, voltaram tudo felizes. Jesus falou: peraí, vocês estão achando que as coisas da terra que está acontecendo aqui é boa? A alegria de vocês é porque eu não vou salvar vocês que têm o nome no céu. E aí eles não entenderam nada, mas agora Pedro entendeu, ele está escrevendo lá, ele está escrevendo para a igreja: a nossa alegria é a glória eterna, porque essa terra é problemática. E depois Filipenses diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Eu lembro da irmã Toninha. Os irmãos mais velhos vão lembrar da irmã Toninha, uns meia dúzia pelo menos, porque a maior parte o Senhor já levou, né? Mas a irmã Toninha ficou 10, 12 anos para se batizar, porque o marido dela era ruim e não queria deixar ela batizar, então não regularizava o casamento dela. Até o dia que ela orava, mais de 10 anos. Aí um dia ele falou: vamos lá, põe roupa de passear e vamos para a cidade. Vamos lá então se preparar para fazer os documentos. E casou. E aquela irmã passou toda a vida dela, nunca vi aquela irmã infeliz. Ela não era rica, não tinha uma história sem lutas, mas sempre alegre, orando e louvando. Quantos outros, irmãos? Olha para Jesus, vá olhar para Jesus, você ganha mais. Amém? Outra coisa que nós precisamos é avaliar o sofrimento, irmãos. Nós precisamos avaliar o sofrimento.
Sabe por quê? O cristão não deve sofrer por qualquer coisa. Eu estou falando de sofrimento aqui, não é para você chegar amanhã e falar assim, eu vou sofrer hoje. Não, até porque não adianta procurar sofrimento, porque ele cai na sua cabeça sem querer. Ele aparece na sua porta sem querer. Ele aparece na sua conta sem querer. Ele aparece, fica tranquilo, não precisa procurar. E aí, meu querido, minha querida, você tem que avaliar qual o motivo que você está sofrendo. Podemos sofrer por Cristo, amém, é justificável. Nós podemos sofrer mesmo estando em Cristo, isso pode acontecer, mas não por estar fora de Cristo. Tem pessoas que sofrem porque pecaram, ou porque nutrem pecado, porque desobedecem, aí sofre mesmo. Aí não é sofrer por Cristo, é sofrer porque é cabeça dura mesmo, sofrer porque quis sofrer. Mas não, sofreu porque não foi orar, não foi buscar Deus, não submeteu a Deus, está sofrendo. Mas mesmo assim, Jesus ainda se oferece para ajudar no sofrimento. É Jesus maravilhoso, é esse nosso, amém? Outra coisa, irmãos, a questão não é o sofrimento, mas a causa do sofrimento que nós temos que ver. É a causa do sofrimento. Não adianta o irmão ser diagnosticado lá com uma glicemia muito alta e ele falar, mas café com muito açúcar eu não largo. Não adianta vir orar. Você vai ter que tirar o açúcar do café, vai ter que mexer em alguma coisa, senão depois fala assim, ora para mim é diabetes, pastor. O médico fala, não coma mais bacon, e a pessoa, não, do bacon eu não largo. E todo dia é no feijão, é na pizza, é no arroz, né? Aí depois, pastor, ora porque eu vou vencer o colesterol. Não vai, você vai morrer de colesterol. Você tem que ver a causa, tem que analisar, tem que pensar, o que eu estou sofrendo? Peraí, por que eu estou sofrendo? É por causa de Cristo. Peraí, é por causa de uma ação minha? É por causa de um motivo que eu estou causando? Então peraí, deixa eu consertar isso daí. Mas vença seus sofrimentos, irmãos. Vença os seus sofrimentos em Cristo e por Cristo. Se é mesmo que você é um errado, é uma errada, primeira coisa, reconheça que você é errado. E mesmo assim, no seu erro, se você reconhecer e quiser se submeter a Deus, Deus ainda pode ajudar nesse sofrimento. Amém? Agora, se não quiser, aí vai sofrer até morrer, né? Infelizmente. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo que eu e você precisamos confiar no Senhor em meio ao sofrimento. Confie no Senhor, confie sempre no Senhor. Olha o que diz lá, Atos capítulo 14, versículo 19 ao 22. Se você puder ler junto, vamos ler juntos. Apedrejaram a Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Mas quando os discípulos o rodearam, quer dizer, iam pegar ele, ele se levantou, quer dizer, ressuscitou, e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a perseverarem na fé, dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Tem gente querendo entrar light no reino de Deus. Light, só em férias. E aí, meu irmão, estou em férias, pastor. O tormento vai ser grande. Aqui Paulo está dizendo assim, com muitas tribulações será necessário entrar no reino dos céus. Paulo tinha apanhou tanto, alguns até acham que ele teve a revelação de ter ido ao terceiro céu nesse momento. Alguns, eu não sei, não posso confirmar, há alguns que afirmam isso. Ele ficou desmaiado, como morto, tanto é que eles foram lá recolher o corpo, porque apedrejaram, bateram tanto nele e jogaram ele. E eles foram lá e falaram, vamos enterrar, igual Estevão, igual outros. Mas na hora que chega lá, levanta, o povo deve ter levado um susto. E ele podia falar assim, olha, eu estou sofrendo, olha o que está acontecendo com a minha vida, olha que injustiça. Não, ele levanta e fala, vamos lá. Pessoal, aqui todos já ouviram o evangelho, não falta os meia dúzia, vamos atrás. E outro, vamos para as outras cidades. E no final, vou resumir, pessoal, a minha história, ele fala.
Olha, eu exorto vocês a perseverarem, pessoal, porque por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E vai embora. Meu irmão, minha irmã, tome um chá de Paulo, tome um chá de Pedro, está frio, né? Pega lá, esquenta um chazinho, começa a pensar você e Deus, toma um chazinho pensando, Deus, muda-me, ajuda-me. Deus, eu quero olhar para Ti. Eu quero olhar para o Senhor. E o Senhor vai me dar vitória. E eu vou vencer, eu vou dar o testemunho que eu venci. E não o testemunho da situação que eu estou. Amém, irmãos? Eu quero lembrar que, se você olhar na Bíblia, como eu disse, você vai encontrar o José. Todo mundo fala do José, mas esquece as tribulações que ele passou. Se você olha para a Bíblia, você vai encontrar Daniel. Daniel foi o mais importante da corte de Nabucodonosor, depois de Dario, não é? Ele foi amado pelo rei. Quando jogaram ele na cova, o rei nem dormiu, falou, o melhor administrador que eu tenho foi jogado na cova, vai acabar meu reino. A Bíblia diz que o rei não dormiu, não teve festa e não bebeu, e ficou em vigília ao Deus de Daniel, porque no outro dia ele chegou lá e falou, Daniel, será que o teu Deus, eu até pedi para ele te livrar, o teu Deus te livrou? E Daniel fala, rei, o meu Deus mandou um anjo aqui, o anjo até bateu um papo comigo, e o anjo falou, fica tranquilo, Daniel, os leõezinhos para lá, todos de pé. Daniel, vamos brincar com os leões, quer ver? De pé, deitado, rolando, volta, pulando, fica aí quietinho. Daniel, o Senhor te ama, tal, porque não está escrito, eu estou aqui fazendo uma alegoria, mas deve ter sido uma noite incrível com o anjo do Senhor e com os leões calados, e nós estamos alimentando os nossos leões de ameaças. Cala os teus leões, busque o Senhor. É lógico que tem luta, cada luta é um leão. Coloque os leões no lugar, diga, Senhor, dá ordens aos teus anjos, como o Senhor fez com Daniel. Eu me sinto na cova dos leões, mas o Senhor agora, eu creio, está mandando um anjo aqui e vai calar, e vai selar esses leões para que eles não me atrapalhem, em o nome de Cristo Jesus, que venceu todas as lutas. Muda a tua atitude, confie no Senhor. Nós olhamos e falamos assim, pastor, eu estou sofrendo, meu irmão, eu estou numa luta. E Ananias, Azarias, Misael, que foi chamado de Sadraque, Mesaque e Abednego, os caras não fizeram nada errado, só não adoraram a estátua do rei, e de repente está na fornalha. Irmãos, eles podiam falar assim, pastor, servir a Deus é difícil, estou até na fornalha. Não, eles olham para o rei e falam assim, rei, o senhor pode ficar falando à vontade aí, manda o que tiver que mandar, mas nós não vamos adorar. E o rei, o que? Vocês estão me afrontando? Eu vou mandar esquentar a mar. Fala, faz o que o senhor quiser. E outro, nós não vamos mais responder, tá? O senhor vai ficar falando igual um tagarela aí. Não vamos abrir a boca. Com o Senhor nós não falamos mais. Já falamos com o nosso Deus. E outra, se o nosso Deus não nos livrar, mesmo assim, saberemos que é a vontade de Deus e nós não nos prostaremos diante da tua imagem. O rei fica doidão, nervosão, dá o xilique, fica toda fresca, né? O rei devia ser daqueles tipos, né? E fica nervosão, aumenta mais e joga lá, e joga. Aí Deus pega a cabeça dele e faz ele ficar olhando lá. E a hora que ele olha, ele fala assim, tem alguma coisa diferente. Era 3, mas tem 4. E mais diferente, o quarto não é humano. O quarto não parece conosco. O quarto tem beleza tal que eu nunca vi. E o rei via muitas belezas, mas o rei falava, quem é o quarto? E ele fala, venham para cá. E aí ele sai. E nem o cheiro da fumaça da fornalha estava na roupa deles. Meu irmão, às vezes você está na fornalha e talvez em vez de você louvar a Deus, você está, está quente, que calor. Para de reclamar e começa a falar, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Ponto final, Senhor, eu confio em Ti, a Tua palavra. O Senhor não pode mentir. Os dardos de Satanás vai cair por terra, porque a Tua palavra diz que o Senhor está comigo, o Senhor vai comigo. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor está contigo, passe a luta, passe a aflição, passe a prova, porque Ele vai fazer você prevalecer. Um dia,
90 e pouco, trabalhava numa empresa e uma moça que não gostava de mim, eu também não gostava dela. Ela era adepta de um partido político que desde lá eu sabia que era de Satanás. E ela sabia que eu era cristão e ela não gostava de mim. E eu sabia, e ela chata, e aí eu era simpático, educado, mas sabia, essa moça não é flor que se cheira. E ela se tornou chefe. E tinha que mudar as coisas, e falou no telefone mesmo, você vai ter que mudar daí, senão vai ser demitido. Eu não posso mudar. Não, a sua faculdade tem aqui, vem para cá e faz aqui. Eu falei, não posso, a grade é diferente. Então, daqui 30 dias, você vai ser demitido. Eu falei assim, se Deus quiser, serei. Se Deus não quiser, não serei. Aí ela doidou. 30 dias, vai chegar o seu aviso prévio. Tá bom. E chegou o aviso prévio. No 28º, 27º, 28º dia, aparece o seu superintendente geral do núcleo. E aí tem que pegar o avião, resolver as coisas de manhã. Faltavam umas 2 horas, vai para lá, vai para cá. Eu falei, e agora? Falei, doutor fulano, tudo bem? Tudo bem? Ó, assim, tal, o senhor esteve aqui, o senhor viu aí e tal, mas daqui 2 dias eu estou demitido e tal, e eu tenho que fazer mais alguma coisa. Por que vai ser demitido? Não sei, veio ordem de tal pessoa, assim e tal. Não! Liga para São Paulo, fulano, tem aviso prévio aí e tal? Tem. Vai ser demitido? Vai. Suspende tudo. Não vai ser demitido não. Aí eu falei, obrigado doutor, tchau. Saiu para pegar o avião, peguei o telefone. Oi, fulano, tá aí? Tá sim, quem é? Elias. Oi, Elias. Então, cara, tá no final aí. Eu falei, deixa eu falar com o fulano. Fulano, eu não vou ser demitido, tá? Como não? Eu falei, não vou ser. Pode ligar para São Paulo que eu não vou ser. Quando Deus quiser, eu vou ser. Eu sei que eu vou ser, mas eu não vou ser. 5 minutos depois, liga lá. Alô? Oi, Elias, eu não sei o que aconteceu, mas você ainda vai ser demitido. Eu falei, eu sei que vai ser demitido, mas não quando você quiser, quando Deus quiser. Depois de um tempo, sabia que as ocorrências iam acontecer, mas ela soube que com quem teme a Deus, com quem é fiel ao Senhor, no seu dízimo, na sua oferta, na sua oração, na sua fé, é bom não brincar. E aquela moça teve que engolir por vários meses eu ali. E eu acho que Deus permitiu aquilo para humilhar aquela pessoa, para mostrar que deve estar no lugar certo. Só Deus é Deus. E esse Deus quer abençoar a sua vida. O Deus de Daniel, o Deus de Ananias, o Deus de Azarias, o Deus de Misael, é o Deus que nos ajuda diante do sofrimento, diante das ameaças. Eu quero dizer o que o pregador muito importante falou: o sofrimento, irmãos, longe de nos afastar de Deus, ele nos coloca mais perto dele quando nós estamos em Cristo. Sabia? Se você não está em Cristo, o sofrimento vai mostrar quem você é e você vai abandonar Cristo. Agora, se você é de Cristo, no sofrimento você vai estar mais perto dele. Porque quando Cristo estava sofrendo, ele estava no Getsemane. E quando ele foi para a cruz, houve aquele momento que ele pôde dizer: Pai, por que me desamparaste? Mas logo em seguida, naquela situação divinal, aquela situação do pecado, a santidade, a crise universal, o nosso pecado diante da santidade de Deus, e Cristo pagando aquela conta, houve um momento terrível de aflição. Mas logo depois, passou ali o dia de sexta, começou naquela sexta-noite, o dia de sábado, passou o sábado à noite, chegando o domingo, porque lá na história judaica, o dia começa no pousar do dia, não no amanhecer do dia. E naquele que nós chamamos de primeiro dia da semana, de domingo, naquele amanhecer, eles foram procurar o que havia sido morto. E os anjos disseram: por que busca o que vive entre os mortos? E ele venceu. Se você superar em Cristo Jesus os seus sofrimentos, você vencerá. Porque o fogo do sofrimento, em vez de nos destruir, ele vai nos purificar para nos encontrarmos com o Senhor. Amém, irmãos? Por essa razão, Paulo diz: por meio de muitas tribulações, nos é necessário
entrar no reino dos céus. Porém, como soldado que vence todas as batalhas,